Há um versículo na Bíblia que é bem curto e diz: Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como o do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Quando lemos as palavras, a palavra tornou-se carne, perguntamos a nós mesmos: como a palavra tornou-se carne? Já vi pessoas tentando extrair algum significado místico disso, mas quando leio este versículo do capítulo 1 do Evangelho de João, penso, não, estas palavras são extremamente precisas quando dizem que a palavra tornou-se carne. Se um arquiteto tivesse uma ideia para o projeto de um edifício, se ele apresentasse algum tipo de projeto para um edifício, se ele formasse uma imagem de um edifício em sua mente, ele a esboçaria silenciosamente em seu caderno. Ele calcularia a altura, largura e circunferência exata. Ele desenharia muitas páginas do edifício, retratando-o de todos os lados. E quando alguém que entende de arquitetura aparece e dá uma olhada cuidadosa, essa pessoa pode assumir a gerência da construção, acreditando que será um belo edifício. E assim o edifício é construído. E quando os detalhes forem realmente construídos como parte da estrutura, podemos dizer que os pensamentos do arquiteto são expressos nas plantas e a partir delas o edifício é construído. Da mesma forma, quando a Bíblia diz: a palavra tornou-se carne, está se referindo a Jesus, o Filho de Deus, nascendo neste mundo, vivendo neste mundo, encontrando seus discípulos, morrendo e depois ressuscitando dentre os mortos. Todos esses eventos foram registrados no Velho Testamento da Bíblia pelos profetas. Muito antes de Jesus realmente vir a este mundo. Isso é mostrado em versículos que dizem coisas como: o Senhor me disse, disse Deus, ou assim diz o Senhor. Tudo o que Deus disse através dos profetas foi a respeito de Jesus. Onde ele nasceria e em que família. Deus explicou todas essas coisas com antecedência e Jesus, o Filho de Deus, veio exatamente como foi registrado desta forma. É em referência a isto que a Bíblia diz: a palavra tornou-se carne. E quando diz a palavra tornou-se carne, está dizendo que as palavras do Velho Testamento foram cumpridas em Jesus, o Filho de Deus. Originalmente, Jesus era Deus em sua própria natureza, mas ele deixou sua posição e veio a este mundo assumindo a natureza de um servo e tornou-se obediente até a morte. Diz isso na Bíblia. Então ele veio exatamente como estava escrito. E é esse Jesus que gradativamente conhecemos através da Bíblia. Estas palavras são realmente extremamente importantes. Um dia, enquanto eu li a Bíblia, pensei: Senhor, se não nos tivesses dado as tuas palavras através dos profetas, como poderíamos acreditar que o teu filho é o teu filho? Existem muitas religiões semelhantes neste mundo, mas só existe um Deus, e sua palavra é única, e seus métodos são extremamente refinados. Enquanto lia esta Bíblia em suas páginas, me deparei com duas imagens de um homem dentro de uma passagem. Uma é a imagem de um homem em circunstâncias miseráveis, enquanto a outra retrata um homem em um estado muito glorioso. Tudo isso ocorreu em uma curta passagem. Cada vez que leio esta passagem, eu realmente aprecio isso. Isaías capítulo 52.
Se vocês abriram em Isaías capítulo 52, vamos ler o versículo 13. Isaías capítulo 52, do versículo 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Ao lerem esta passagem, podemos pensar nela como qualquer outra passagem. Mas deixe-me voltar ao que eu estava dizendo anteriormente. Se alguém olhasse para a planta do edifício sem saber que o edifício já havia sido construído, poderia pensar: seria realmente ótimo se alguém construísse este edifício. Provavelmente pensaria que seria um belo edifício, mas de forma semelhante, podemos ler a Bíblia e pensar: e se existisse tal um homem? Um homem assim já nasceu neste mundo? Já existiu tal homem? Assim, a pessoa que olha para a planta daquele edifício pode pensar: gostaria de saber se o arquiteto realmente construiu este edifício em algum lugar. Eu me pergunto se realmente foi construído. Mas alguém que tenha estudado cuidadosamente as plantas pode encontrar o prédio em algum lugar no centro da cidade e pensar: sinto que já vi aquele prédio em algum lugar antes. E depois de pensar bem, ele poderia se lembrar da casa retratada nas plantas que vira alguns dias antes. Portanto, a descrição em Isaías capítulo 52, do versículo 1 até o final do capítulo 53, aplica-se a apenas um homem dentre todos aqueles que viveram no passado, estão vivendo hoje ou viverão no futuro. Esta é uma descrição precisa desse homem, e esse homem é Jesus Cristo. A descrição aqui no capítulo 53 de Isaías, do versículo 13 até o final do capítulo 53, corresponde exatamente a Jesus Cristo. Combina perfeitamente com ele. Não existe outro homem assim neste mundo, nem mesmo entre os grandes. Somente Jesus Cristo, o Filho de Deus, corresponde à descrição registrada aqui. Poderia algo como isso acontecer novamente neste mundo? Não. Quando tento expressar pessoalmente essas palavras preciosas para vocês, descubro que o meu conhecimento limitado da Bíblia não é suficiente para que eu possa explicá-la completamente, mas gostaria de explicar tudo o que sei. O profeta Isaías escreveu: assim diz o Senhor. Ele não disse que teve essas ideias enquanto escrevia. Ele escreveu: assim diz o Senhor. Em outras palavras, ele estava escrevendo as palavras que Deus lhes havia falado. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. O Senhor Deus enviará seu servo ao mundo, e esse servo agirá com sabedoria. E ele será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Ele será elevado, exaltado e engrandecido. Isto é o que está dizendo. Versículo 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia ser um humano. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Seria ele algum tipo de animal tão desfigurado além da semelhança humana? Mesmo comparado aos dois ladrões, ele foi desfigurado irreconhecível como homem, porque ele era o Filho de Deus. Ao ser elevado e sofrido na cruz, os dois ladrões ao seu lado também foram crucificados. Mas esses ladrões não usavam coroas de espinhos. Jesus Cristo, o Filho de Deus, mencionado nesta passagem, usava uma coroa de espinhos que foi colocado sobre sua cabeça. Todo o seu rosto estava encharcado de sangue. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Há muito tempo atrás, quando Adão,
o antepassado da humanidade pecou pela primeira vez, Deus lhe disse: Maldita é a terra por sua causa, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Quem diria que essas ervas daninhas, os espinhos, algum dia transpassariam a face de Jesus Cristo, o Filho de Deus? Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Sua forma estava desfigurada e irreconhecível como homem. As pessoas zombavam e diziam: Este homem disse que era o Filho de Deus. Se isso for verdade, por que ele simplesmente não desce da cruz? Salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo? As pessoas zombavam dele continuamente. Eles o suspenderam no alto da cruz e o amaldiçoaram incessantemente. Mas Jesus suportou toda aquela dor e sofrimento da cruz até o fim. Ele suportou isso por causa de todos os pecados da humanidade. De igual modo, ele aspergerá muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele. Pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Algum dia, quando Cristo vier com um grito de aclamação, quando ele voltar, todos os líderes das nações deste mundo calarão a boca diante dele. Se alguém lesse essas passagens da Bíblia e escrevesse sobre elas, provavelmente escreveria algo como: Infelizmente, e o meu Salvador sangrou, e meu soberano morreu. Porque o Rei dos Reis, Jesus, o Filho de Deus, sofreu a ponto de ser desfigurado, ficando irreconhecível como homem? Se olhassem para a história de uma nação, em relação a estes 3 versículos, seria a história dos judeus. Se considerarem essa história, poderão ver que uma parte dessa passagem os judeus adotaram para si próprios dentro dessa história. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Foi este Cristo, o Messias, descrito aqui no versículo 13. Este é aquele que os judeus estavam esperando. Eles podiam acreditar nisso. E no versículo 15 diz: De igual modo ele aspergerá muitas nações. Este era o Cristo em que eles podiam acreditar. Mas no versículo 14, onde diz: Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Os judeus nunca poderiam imaginar um Cristo tão miserável. Eles sempre esperaram que Cristo aparecesse como alguém magnífico. Mas mesmo que eles o julgassem e tivessem a intenção de matá-lo, embora os eventos estivessem se desenrolando conforme descrito aqui no versículo 14, eles não podiam acreditar nele. Eles não conseguiram acreditar nele. Eles conseguiram acreditar no Cristo mencionado nos versículos 13 e 15. Este foi o ponto de fracasso na história dos judeus. Se este versículo, no meio desses 3 versículos aqui, estivesse sido omitido, os judeus teriam acreditado porque este era o Messias que eles estavam esperando. Eles estavam esperando pelo Messias que um dia viria e os libertaria de sua tristeza e sofrimento, salvando-os das mãos de nações estrangeiras e pisoteando essas nações estrangeiras. E ele governaria como rei. Mas aqui no versículo 14 diz: Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Eles não queriam um homem tão miserável. Como resultado, como lemos na Bíblia, nos deparamos com o versículo que diz: Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Deus falou através dos profetas por muito tempo. Ele avisou com antecedência que enviaria o seu Filho unigênito.
O caminho foi preparado através daquela nação em particular. E então o filho veio, mas eles não o aceitaram. Eles o trataram terrivelmente. Então hoje, vamos aproveitar esta oportunidade para estudar a Bíblia em silêncio e examinar o esboço composto que essa pessoa nos apresentou ali. E vejamos se o que a Bíblia diz realmente se assemelha ao Filho de Deus. Parte desta passagem ainda não foi cumprida. A parte que foi cumprida é o versículo 14, mas os versículos 13 e 15 ainda não foram cumpridos. Quando diz aqui, vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado, está falando sobre aquele que virá como governador final da história da humanidade e que reinará para sempre como Rei dos Reis. Mas isso ainda não aconteceu. Ainda não foi cumprido. Mas ele veio, sofreu e morreu. Ele veio morrer em nosso lugar e assim se cumpriu o versículo 14. Jesus não veio simplesmente a este mundo e depois partiu novamente. Se alguém lesse Isaías capítulo 52 do versículo 13 até o final do capítulo 53, poderia dizer: está descrevendo uma certa pessoa que vai nascer, mas tal pessoa não aparecerá. E mesmo que pensassem que tal homem nunca nasceria e nunca existiria, a pessoa descrita em Isaías capítulo 53 é real e exatamente como descrita. Ele é exatamente como foi escrito sobre ele. Isso é mais fácil de entender quando lemos o capítulo 53. Vamos parar um momento para ler o versículo 1. Alguém pode ler em voz alta para nós? Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes. Porquanto ele derramou sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu.
Se lerem primeiro a vida de Jesus, tal como é apresentada no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João, e depois de lerem esta passagem, verão que seu nome nunca pode ser excluído aqui. Este é Jesus. Entre os hinos que cantávamos, tem um que diz: Seu nome é maravilhoso, Jesus, meu Senhor. Este é um nome tão estranho, Jesus. E aqui nos é apresentada uma imagem dele exatamente como era. Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Jesus não era bonito o suficiente para ser tema de um retrato. A Bíblia diz, ele não tinha qualquer beleza que nos atraísse, nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Isto é verdade. Se pegarmos a sua morte e a compararmos com o que a Bíblia diz aqui, ficaremos imaginando como essa morte pode ser descrita tão precisamente. Vamos dar uma outra olhada no versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Eles puseram algo em sua cabeça e depois espancaram. Eles deram um tapa no rosto dele e disseram: Você disse que é profeta, então diga-nos quem bateu em você. Foi assim que ele foi tratado depois que os judeus o prenderam e levaram diante do sumo sacerdote. Foi exatamente como na história dos judeus 1400 anos antes de Jesus sofrer e morrer. Mesmo antes de a lei ser dada aos israelitas por meio de Moisés, quando os israelitas saíram do Egito, quando o faraó estava determinado a não os deixar ir, Deus disse para fazerem algo. Ele lhes disse para abater um cordeiro, comer sua carne dentro de suas casas e colocar seu sangue nas ombreiras e vergas de suas casas. Depois disso, os judeus fizeram sacrifícios a Deus de acordo com a lei. Para celebrar essa festa, muitos judeus que viviam espalhados por diversas nações reuniram-se em Jerusalém. E por isso era inevitável que eles tivessem testemunhado esta cena da morte de Jesus. Quando Jesus foi julgado, as pessoas que cobriram sua cabeça e o espancaram também o amaldiçoaram. As pessoas daquela época não o estimavam. Agora veja o versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. O povo achou que ele estava sendo punido por Deus. Era assim que as pessoas pensavam em Jesus naquela época. Isto foi escrito cerca de 750 a 800 anos antes de Jesus passar por este sofrimento. Foi escrito antes do incidente realmente ocorrer. E agora versículo 5. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Ele sofreu desta forma por causa dos pecados que cometemos. Os pecados que cometemos contra Deus enquanto vivíamos nesta terra. A Bíblia diz que foi por isso que ele sofreu desta maneira. Isto foi escrito antes mesmo de ele vir, antes de nascer neste mundo. Agora, versículo 6. Todos nós, como ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Estávamos cuidando de nossas próprias vidas, cada um seguindo seu próprio caminho. Estávamos vivendo conforme nosso agrado. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Assim como os pecados do povo foram colocados sobre o cordeiro, e o seu sangue foi derramado e morreu, a Bíblia diz que o Filho de Deus também sofreu desta forma. Então ele sofreu como diz aqui. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Ele sofreu desta forma. E a seguir, no versículo 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada. Ele não abriu a sua boca. Embora tenha sido submetido a uma blasfêmia tão terrível e sofrido assim, ele suportou isso pacientemente. A seguir, versículo 8. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo ele foi golpeado. Quem dos seus descendentes? Enquanto o estavam condenados à morte, quem dentre essas pessoas que viveram na geração 750 anos depois teria pensado que ele era o Filho de Deus? Agora, versículo 9. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Quando Judas, que cuidava do dinheiro enquanto Jesus fazia sua obra, o traiu, fugiu com o dinheiro. Ele nem sequer tinha um túmulo para ser colocado. Não havia dinheiro para comprar um. Quando ele morresse, seu corpo seria simplesmente jogado em algum lugar à beira do caminho. Mas o rico José de Arimateia ofereceu seu túmulo, o túmulo que ele mandou preparar para o seu próprio enterro. E ali colocaram o corpo de Jesus. Tudo isso está claramente estabelecido no Novo Testamento, que só não enxerga se for cego. As pessoas podem ver isso claramente se lerem a Bíblia. Jesus disse aos seus discípulos: Felizes são os olhos de vocês, porque me veem. Os judeus também perguntaram a Jesus: Quem é você? Você encontrará isso no Evangelho de João. E Jesus respondeu: Exatamente o que tenho dito o tempo todo. Ele tem falado desde o início da história dos judeus. Desde quando? Há muito tempo, quando Deus disse a Abraão: Saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Abraão ouviu essas palavras que ressoaram em seus ouvidos, deixou o país em que vivia e viajou para uma terra muito distante, na terra de Israel, a terra da Judéia. Podemos perceber que essas palavras ditas para Abraão também foram ouvidas por todas as pessoas das gerações posteriores que estavam em seu corpo naquele momento e que nasceriam no futuro. E não só isso, mas também, quando Jesus disse exatamente o que tenho dito o tempo todo, ele estava dizendo que tinha falado com Abraão, tinha falado com Isaac e tinha falado com Jacó, tinha falado com Moisés. Ele falou aos judeus ao longo de sua história e é isso que constitui o Velho Testamento. E agora, a própria palavra veio de acordo com tudo o que ele havia dito. A palavra se fez carne e apareceu entre eles e agora os judeus estavam discutindo com ele. Eles disseram: Você ainda não tem 50 anos e viu Abraão? Mas Jesus respondeu: Eu afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele estava dizendo que existia antes mesmo de Abraão nascer. Mesmo neste momento, ele ainda estava lá com os judeus. Mais tarde, depois de ter deixado este mundo, foi escrito sobre ele no livro de Apocalipse que ele é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Esta é a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No passado, ele existiu como Pai, e agora na nossa era atual como Espírito Santo, e no futuro como Jesus Cristo que retornará. Como conseguiu manter o segredo de Deus, mesmo quando estava passando por um sofrimento tão extremo? Só depois de ter passado por toda aquela dor e sofrimento registrado é que esse segredo seria revelado. Jesus disse: Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus estava dizendo que ele veio para morrer. Ao lermos a Bíblia com cuidado,
Descobrimos que ela diz: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele também disse: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Um grão de trigo caiu no chão. Isso é o que ele estava dizendo. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Se realmente acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele é o Salvador que o salvou, está dito: deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Dos que receberam esse direito, ele disse que os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, dará muito fruto. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Este Filho unigênito veio a este mundo e morreu e ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Ele levou sobre si todos os pecados da humanidade e ao fazer isso, e assim, através dele, nosso espírito pode receber a vida eterna. E quando muitas pessoas vêm a crer, essas muitas pessoas recebem o direito de se tornarem filhos de Deus, e sendo assim, muitos filhos de Deus são gerados. Agora, versículo 10. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Ele ofereceu o seu próprio corpo de acordo com as leis sacrificiais do Antigo Testamento. Seu espírito foi sacrificado como oferta pelos pecados. Quando ele morresse, nasceriam muitos frutos. Muitos filhos de Deus nasceriam. Se considerarmos esta passagem cuidadosamente, podemos ver que ela contém o registro de um incidente que nunca ocorreu desde que a humanidade começou a caminhar pela Terra. E incidente que nunca havia sido falado antes e está tudo registrado aqui em uma passagem. Se conseguissem pesquisar e ler as lápides de todas as pessoas que nasceram neste mundo, não encontrariam isso escrito em nenhuma delas. Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Capítulo 1, versículo 18, vamos ler juntos. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Se vocês olharem aqui, diz: estou vivo para todo o sempre, e estive morto. Essas são palavras que nenhum herói neste mundo poderia dizer e que não foram escritas em nenhuma lápide. Não há uma única pessoa que possa dizer isso. Jesus é o único que poderia dizer isso. Quando diz estive morto, significa que ele agora está vivo. Como temos pensado nele no decorrer de nossas vidas? Agora vamos voltar para o capítulo 53 de Isaías. Versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Não está falando dos últimos momentos da vida de Jesus? Há um hino que eu ouvia muitas vezes quando eu era criança, que era assim: os céus e a terra foram obscurecidos, o sol estava escuro como a noite, os ventos que sopravam do céu estavam uivando em sua dor. O Filho de Deus foi crucificado, sangrando na árvore na colina do Calvário. Ele sofreu pelos nossos pecados. Ele viveu entre os surdos e mudos, teve pena dos pobres,
33 anos ele trabalhou, confortando os fracos. Por qual motivo ele morreu? Por que o sofrimento? Naquele dia, há muito tempo, por que Jesus morreu? Soldados, em sua zombaria, teceu uma coroa de espinhos, perfurou suas mãos e perfurou seus pés. Pregaram-no na cruz? Jesus morreu para nos salvar. A ira do dia do julgamento, do caminho para a condenação, do caminho para a morte. Soldados, em sua ignorância, tratei-o com desprezo, torturei-o sem remorso e o pendurou na cruz. Zombando dele e o amaldiçoando, eles crucificaram o Senhor. Então suas vestes eles dividiram, acima lançando sortes. Mas no Novo Testamento diz que Nosso Senhor orou por nós, pelos pecadores. Tal foi a morte santa que ele morreu. Ele morreu por nós, pela humanidade, por todos esses espíritos lamentáveis. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Se perguntasse aos judeus sobre o Messias, descobririam que eles não estavam esperando esse tipo de Messias. Eles estavam esperando apenas em um Cristo glorioso que pisotearia as nações gentias que os oprimiam. Mas primeiro, ele veio para morrer. Desde o seu nascimento, ele era diferente de qualquer ser humano. A Virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Quem é essa pessoa? É Jesus, o Filho de Deus. Diz isso em Isaías capítulo 7, versículo 14. Não muito antes de Jesus nascer, cerca de 1 ano antes, um certo jovem estava profundamente perturbado porque sua amada noiva estava grávida. Ele estava profundamente perturbado. Se isto se tornasse público, ele seria apedrejado até a morte na presença de algumas testemunhas, de acordo com a lei dos judeus. Ela morreria sob uma pilha de pedras. Mas a Maria que este jovem conhecia definitivamente não era esse tipo de mulher. Então ele estava se perguntando como isso poderia ter acontecido. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Deus explicou-lhe que isso estava de acordo com o que estava registrado no Antigo Testamento. Então, um dia, ele teve que deixar sua cidade natal e fazer uma longa viagem com aquela mulher, sua noiva grávida. Eles moravam na região da Galileia, no norte de Israel, numa cidade chamada Nazaré. Então, estavam morando em Nazaré e uma coisa perturbadora aconteceu com sua noiva. Ele ficou profundamente perturbado. E por isso Deus apareceu para ele em um sonho e explicou-lhe a situação. Naquela época, quando Israel e todos os países vizinhos da Ásia Menor estavam sob o domínio romano, César Augusto, que estava em Roma, ordenou que todos fossem para suas cidades natais para serem registrados, para que ele pudesse arrecadar impostos com mais eficiência. Então ele emitiu este decreto. José e Maria moravam agora em Nazaré, mas originalmente pertenciam à casa de Davi. Eles eram descendentes de Davi. Então tiveram que ir para Belém, bem no sul, o lugar onde Davi morava. Então eles partiram para Belém. Eles desceram para o sul e, quando chegaram lá, não encontraram lugar para ficar. Então, no final, o bebê nasceu em um estábulo, abrigo de animais, e foi colocado em uma manjedoura.
Ele deixou para trás toda a sua glória e veio à terra. E nasceu não em um lugar adequado para o homem, mas em um estábulo para um animal. Vai além da estrela mais alta e chega ao inferno mais profundo. A dupla culpada, curvada com cuidado, Deus deu seu Filho para vencer. Graça redentora para a raça de Adão, o canto dos santos e dos anjos. Ó amor de Deus, quão rico e puro, quão imensurável e forte. O Filho de Deus veio de muito alto, além das estrelas incontáveis. E veio em corpo humano. Este era o Filho de Deus. Ao ler o Antigo Testamento, penso, comparado com outras pessoas, não sou nada. Não sou mais que um inseto comparado às outras pessoas. Mas sabem o nome do Criador? Vocês sabem o nome de seu filho? A Bíblia faz esta pergunta. Vocês sabem o nome do Filho de Deus? Ele veio a este mundo. Nasceu em um lugar para animais em Belém, na terra da Judéia. Cerca de 1400 anos antes disso, um dos profetas tinha escrito: Eu o avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Tinha feito esta profecia no livro de Números há 1400 anos. Os judeus, os israelitas, a quem foi dada esta profecia, foram levados como cativos para outra terra. A nação mudou como um todo. Israel no norte foi destruído e Judá no sul foi destruído. Eles ficaram sob o controle de uma nação estrangeira. Aos olhos de outras nações, estas eram pessoas com suas próprias lendas. Mas eles também sabiam que esta nação dizia que a palavra de Deus lhes havia sido revelada através de certos profetas. Vamos pensar na situação naquele momento. Esta foi a época de Abraão, a época da antiga Babilônia. Houve Abraão e depois houve Isaque e Jacó. Daquela época, ao sul ficava o reino do Egito, reino governado pelos descendentes dos faraós. Mais tarde, os israelitas saíram do Egito. Eles escaparam, e naquela época, o país vizinho, a Assíria, era uma nação de pessoas verdadeiramente cruéis. Então houve o Império Assírio. Quando o Império Assírio caiu, o Império Babilônico subiu ao poder na região. E então, quando o Império Babilônico caiu, o Império Persa manteve o domínio. E quando o Império Persa caiu, os gregos subiram ao poder. Então, finalmente, quando o Império Grego caiu, o Império Romano subiu ao poder. E não muito depois de começar o Império Romano, Jesus nasceu. Nesse interim, esta nação manteve a palavra de Deus. Mas antes da palavra de Deus, o Antigo Testamento foi completamente reunido. Houve uma profecia que permaneceu como lenda entre os israelitas que foram levados cativos para a Babilônia. No entanto, estranhamente, quando Jesus nasceu, quando nasceu em Belém, alguns estrangeiros vieram a Jerusalém em busca dele. A Bíblia diz que eles eram magos do Oriente.
Onde está o rei dos judeus? Isto é o que eles perguntaram. Naquela época, o homem que governava os judeus era descendente de Esaú, muito mais de 1400 anos antes. Cerca de 1600 ou 1700 anos antes, houve Abraão, que foi o antepassado dos judeus, e Esaú era neto de Abraão. Abraão foi o pai de Isaque, Isaque foi o pai de Jacó. Jacó era gêmeo e seu irmão mais velho era Esaú. Os descendentes desse homem Esaú, os descendentes de Edom, abandonaram a palavra de Deus. Não se aproximaram da palavra de Deus. O rei Herodes foi um desses descendentes. E ele residiu em Jerusalém sendo governador sobre os judeus. Agora este homem recebeu uma notícia que fez-se arrepiar. Onde está o rei dos judeus? Estas foram palavras que devem ter abalado sua família e o seu poder soberano. A Bíblia diz que quando estes magos perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, Herodes ouviu isso, ficou perturbado, e com ele toda Jerusalém. Então Herodes convocou seus escribas, as pessoas cuja tarefa era copiar as palavras das Escrituras quando as páginas ficavam gastas. Chamou-os e aos outros líderes religiosos dos judeus e perguntou-lhes: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Os magos do Oriente vieram em busca de um rei baseado em uma lenda que ouviram. Eles disseram que viram sua estrela quando ela nasceu e vieram procurá-lo. Cerca de 1400 anos antes disso, foi registrada uma profecia que dizia: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Os magos do Oriente viram essa estrela e vieram em busca do rei. Mas quando perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus, como Herodes governava os judeus, ele entendeu o que se passava na mente dos judeus. Então, reuniu todos os líderes religiosos deles e perguntou onde que o Cristo deveria nascer. Os magos perguntaram: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Mas Herodes interpretou essas palavras à sua maneira e perguntou: onde deveria nascer o Cristo? Então recorreram às escrituras do Antigo Testamento. Eles procuraram a profecia feita pelo profeta Miqueias. Mas tu, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Este foi aquele que foi prometido desde o início. Ressaltaram que nasceria em Belém, da terra de Judá. Quando o rei Herodes ouviu isso, disse aos visitantes do Oriente: vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, porque eu também vou adorá-lo. Herodes disse isso e então esperou. Os magos do Oriente foram e adoraram a criança, e então foram instruídos por Deus em um sonho e retornaram por um caminho diferente. Herodes ficou furioso e ordenou o massacre de todas as crianças de 2 anos ou menos. Mas Maria e José pegaram Jesus e desceram ao Egito. Mais tarde, depois da morte de Herodes, foram morar na Galileia. Isto está registrado no livro de Oséias. Diz: e do Egito chamei o meu filho. Ele veio e morou na Galileia. Se lerem as passagens sobre a Galileia registradas por um dos profetas de Israel, encontrará algo particularmente significativo no capítulo 9 de Isaías. Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, vamos ler os versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre.
O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Deus fará com que isso aconteça, porque um menino nos nasceu. Isso significa que ele foi dado a nós. Isso significa que ele veio. Mas este filho que veio a esta terra muito além das estrelas mais altas foi concebido no ventre de Maria, uma mulher que vivia na Galileia. Mas se ele tivesse nascido na Galileia, Miqueias capítulo 5 estaria errado e também toda a Bíblia. Mas o Cristo, o Filho de Deus, que foi dado ao mundo, foi concebido em Maria na Galileia. E Maria desceu até a região sul de Israel para ser registrada. E ali, na terra de Judá, ela deu à luz um menino. Desta forma, os acontecimentos enquadraram-se precisamente nas profecias do Antigo Testamento. E não só isso, mas Jesus também começou a evangelizar na Galileia. Um dos profetas também escreveu sobre isso. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Vamos ler sobre esta grande luz no capítulo 9, versículos 1 e 2. Contudo, não haverá mais escuridão para os que estavam aflitos. No passado, ele humilhou a terra de Zebulon e de Naftali, mas no futuro honrará a Galileia dos gentios, o caminho do mar junto ao Jordão. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte raiou uma luz. Esta luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Foi lá que o Filho de Deus apareceu. As pessoas achavam que era apenas filho de um carpinteiro comum. Eles pensavam que era o filho de um carpinteiro, mas era o Filho de Deus. E no versículo 6 diz: Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Se examinarem cuidadosamente, descobrirão que ele é o Deus Poderoso. Deus veio a esta terra no corpo de um homem. Ele nasceu no mundo do homem. Este Deus também diz que ele é o príncipe da paz. Agora, versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. Há algo que é mal compreendido por alguns cristãos que viveram nesta terra e que vivem nesta terra hoje. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos após 3 dias. E então ascendeu ao céu. Alguns crentes pensam que se morressem, simplesmente irão para aquele lugar. Mas não é assim que as coisas são. Jesus disse: E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Esta é uma promessa de que um dia Jesus retornará a este mundo. Ele retornará como o governante do mundo. E o grande reino de Cristo virá à terra, o reino do amor e da luz. Temos uma história para contar a todas as nações. Isso deve virar seus corações para os corretos. Este plano que Deus estabeleceu se cumprirá. É para isso que o Filho de Deus foi prometido aos israelitas. Foi registrado desta forma e veio. A Bíblia nos diz para acreditar nele e receber a vida. Aquela nação, a nação para a qual ele veio, pregou-o na cruz e o matou. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Por causa disso, surgiu uma oportunidade para os povos de todas as outras nações aceitarem esta verdade. Pessoas que não são judeus. Foi-nos dada esta oportunidade. Na realidade, somos todos gentios aos olhos dos judeus. Este homem foi
este homem muito precioso foi prometido a este mundo. Veio a esta terra, mas foi desprezado. Os judeus não o aceitaram. E, como resultado, a palavra de Deus foi proclamada aos gentios. Se observarem o processo pelo qual isso aconteceu, descobrirão que Jesus morreu e depois ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos durante um período de 40 dias. Ele apareceu diante deles e durante 40 dias explicou aos discípulos. Ele estava ensinando sobre o reino de Deus. Naquele momento, os discípulos lhes perguntaram: é neste tempo que vai se restaurar o reino de Israel? E Jesus respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. A restauração de Israel estava nas mãos de Deus. Até então, os discípulos de Jesus pensavam que ele reivindicaria o seu trono de uma vez só. Isso é o que eles pensavam, mas Jesus tinha um propósito diferente ao vir. Ele morreu pelos pecadores do mundo. Ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Ascendeu ao céu e no futuro muitas pessoas se tornariam filhos de Deus de acordo com o seu propósito e seu plano. Seu grandioso plano. Então, ele voltará e governará. Mas Jesus disse que em algum momento no mundo se tornará novo, e quando o mundo será julgado, os discípulos julgarão as 12 tribos de Israel. Jesus disse isso aos seus discípulos. Ele disse que chegará o tempo em que o mundo será novo e ele estará sentado em seu trono. É por isso que estes discípulos judeus sempre pensaram que Jesus iria virar o mundo de cabeça para baixo imediatamente, assumir o poder de Roma e assumir o poder soberano. Foi porque eles pensaram dessa maneira que perguntaram: é neste tempo que vai se restaurar o reino a Israel? Jesus não disse que o pensamento deles estava errado ou que isso não iria acontecer. Ele simplesmente disse que isso foi estabelecido pela autoridade do próprio Deus Pai. Diz isso em Atos capítulo 1. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele não lhes disse para se tornarem testemunhas, mas que serão suas testemunhas. Isto é o que aconteceria quando o Espírito Santo viesse. Portanto, antes que o Espírito Santo viesse, apareceu diante deles durante um período de 40 dias e depois ascendeu ao céu. Diz que 500 pessoas testemunharam esse fato. No capítulo 15 de 1 de Coríntios, diz que ele foi visto por mais de 500 pessoas, a maioria dos quais ainda vive. Então, Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu aos discípulos durante um período de 40 dias. E então, não muito depois de ascender ao céu, no período de 50 dias foi completado e então o Espírito Santo desceu sobre os discípulos enquanto eles estavam reunidos. Se pensarmos nisso, quando os judeus de muito tempo atrás, os israelitas, ofereciam sacrifícios a Deus de acordo com as leis de Moisés, eles matavam o cordeiro e derramavam seu sangue. Mas quando realizavam esta cerimônia, construíam um altar e também foram pedidos a observar a festa das semanas, 7 sábados. Eles celebravam o sábado cuidadosamente durante 7 semanas. 7 vezes 7 são 49, e no dia seguinte, o 50º dia, foi o dia de Pentecostes. Foi no tempo desta festa que o Espírito Santo veio. Isto foi observado pelos judeus como uma sombra. Jesus morreu e ressuscitou dos mortos 3 dias depois. Depois ensinou os discípulos por 40 dias e depois ascendeu ao céu, e 10 dias depois, no 50º dia, o Espírito Santo veio pela primeira vez a esta terra para o bem de todos. Isso marcou o início da igreja. A partir daquele momento foram feitos os preparativos para espalhar o evangelho pelo mundo. Este era o plano de Deus e o seu segredo. Nos últimos 2000 anos, muitas pessoas passaram a conhecer
e a crer neste Evangelho e viveram suas vidas agarradas a essa bendita esperança até o dia em que se foram. Podem ter pertencido a diferentes denominações e organizações cristãs, mas houve muitas pessoas que deixaram este mundo com a certeza do amor de Deus. Foram muitos que vieram antes de nós, e algum dia todos nós os encontraremos. Todos nos encontraremos naquele lugar, onde nenhuma tempestade atinge a costa brilhante, enquanto os anos da eternidade passam. Enquanto os anos da eternidade passam. À medida que essa eternidade sem fim se desenrola, os santos que se foram antes e aqueles que ainda não partiram viverão todos juntos, ali em Nova Jerusalém. É dentro deste plano santo de Deus que nascemos e iremos. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus fez esta promessa. Se pensarmos nestas palavras e considerarmos os programas educacionais deste mundo, as ideologias, as religiões, ou os escritos sagrados pertencentes a essas religiões, onde poderá ser encontrado outro programa que seja tão completo e impressionante como a Bíblia? Deus fará com que essas coisas aconteçam. Por quê? A Bíblia diz: Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano, de igual modo ele aspergerá muitas nações e reis calarão a boca por causa dele. Essa promessa ainda não foi cumprida. Já aconteceu que ele foi oprimido e morto por homens. Mas até que ele volte novamente, quando Cristo vier com gritos de aclamação e me leve para casa, que alegria encherá o meu coração. Então canta minha alma, meu Deus Salvador para ti. Quão grande és, quão grande és. Por quê? Porque este santo virá em breve. Esta é a esperança, a expectativa de todo cristão. Ele certamente virá. Por causa disso, toda a humanidade que viveu dentro da história foi dividida em 3 grupos. Existe toda a humanidade nascida como descendentes de Adão. Depois, há os judeus que nasceram como descendentes de Abraão. E através desses descendentes de Abraão, eles podem ser chamados de judeus ou israelitas. Através da palavra de Deus que lhes foi prometida, e para ensinar as pessoas deste mundo, Deus deu o Antigo e o Novo Testamento. Ele nos deu essas 2 promessas ou testamentos. E através destes testamentos, todos nós temos a oportunidade de encontrar o Eterno. Não te deixa feliz só de pensar nisso? Isso é tão incrível. Alguém escreveu um hino que inclui os versos: Jesus, o próprio pensamento de ti, com doçura enche meu peito.
mas é mais doce ver a tua face e descansar tua presença. É realmente assim que as coisas são. Não seria exagero dizer que cada um de nós nasceu neste mundo para encontrá-lo. Todos nós. Mas como pensamos nele no decorrer de nossas vidas neste mundo? Estamos todos nos preparando para encontrá-lo enquanto vivemos nossas vidas. Todos nós. Assim como toda a natureza olha para o sol, cada pessoa viva procura aquela luz verdadeira. Se considerarmos o sol como uma sombra dessa luz, o que dizer da luz fundamental? No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e era Deus. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Esta luz santa, aos apóstolos foi confiado o evangelho e trabalharam arduamente para proclamar este evangelho, a fim de que esta luz pudesse brilhar na consciência ou no espírito de cada pessoa. Eles passaram a vida fazendo isso, até o dia em que morreram. Ao proclamarem esta luz, eles tiveram que lutar contra muitos oponentes que tentaram bloqueá-la. O apóstolo Paulo registrou algo no Novo Testamento que nenhum filósofo no mundo pode contestar. Vamos dar uma olhada nisso em 2 de Coríntios, no Novo Testamento. 2 de Coríntios, capítulo 4. Segunda de Coríntios, capítulo 4. Você poderia ler para nós, por favor? Do versículo 1 ao 6. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sim, alguém escreveu um hino sobre isso e nós também gostamos. Há uma luz no vale da morte, agora para mim, desde que Jesus entrou em meu coração. Este é um grande hino. Nossos corações que antes estavam em trevas e frustrados foram iluminados por esta luz. Este é outro hino, conhecem, não é? Há uma luz no vale da morte agora para mim, desde que Jesus entrou no meu coração. Este hino expressa tudo muito bem. Esta luz, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Os apóstolos viveram para proclamar esta verdade. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Eles não estavam confundindo a palavra de Deus, ao contrário de muitos. Eles fizeram isso puramente para revelar a palavra de Deus, a verdade. Desta forma, a palavra de Deus brilha como luz nos espíritos obscurecidos dos homens.
como a luz brilhou? Quando Jesus estava neste mundo, existiu um homem que gritou com ele. Então os discípulos tentaram calá-lo, mas este homem não foi impedido. Ele gritou: Jesus, filho de Davi. E pediu a Jesus que lhe desse a visão, se esta fosse a sua vontade. E Jesus curou este cego. Não é apenas o fato de este homem ter recebido visão que é tão precioso. Todos nós precisamos ser gratos a Deus por nos conceder os olhos para ver o seu Filho. Vivemos neste mundo como pessoas que conseguem ver apenas o que pode ser visto com os nossos olhos físicos. Mas à medida que usamos os nossos limitados olhos físicos para ler as santas palavras de Deus registradas na Bíblia, conseguimos descobrir o Filho de Deus. Isto é uma coisa tão feliz e gloriosa. E tudo o que nos resta é agradecer mais uma vez. Esta santa luz, como a temos considerado no decorrer de nossas vidas e como consideramos agora? Eu penso assim. Se a Bíblia apenas dissesse que Jesus era o Filho de Deus que veio e morreu na cruz, se a Bíblia fosse simplesmente registrada dessa forma na forma de uma história, seria extremamente chato. Mas a Bíblia explica tudo em termos concretos para quem viria, de que forma, em que terra e como viria. E ele veio a este mundo e morreu de acordo com tudo o que estava escrito. Um dos profetas, um homem chamado Davi, que também foi rei há muito tempo, escreveu: meu Deus, por que me abandonaste? Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. E para matar minha sede deram-me vinagre. Todas essas coisas se cumpriram quando Jesus morreu. Todas essas profecias registradas nos Salmos foram cumpridas uma por uma. Então ele morreu de acordo com o que estava escrito. E pouco antes de morrer ele disse: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A Bíblia diz: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito em fazer a tua vontade. É a isso que se refere aqui. Está dizendo que a morte de Jesus foi registrada no Antigo Testamento, e ele veio de acordo com tudo o que estava escrito sobre ele no rolo do livro. Então cumpriu tudo o que estava escrito, passou por tudo o que lhe era exigido, e 3 dias após sua morte, ressuscitou e então ascendeu ao céu. E agora ele está sentado à destra do trono de Deus. Ele está lá como sumo sacerdote de nossos espíritos. No futuro, ele voltará. De acordo com o que está escrito na Bíblia, todos os santos que vivem neste mundo serão subitamente elevados num único momento. Nesse dia, eles encontrarão aqueles que foram antes. E por esta razão, precisamos distinguir entre os judeus e os gentios, e entre os gentios e a Igreja de Deus. A Igreja é composta por aqueles que passaram a crer em Jesus dentre os judeus e por aqueles que passaram a crer em Jesus dentre os gentios. O Senhor chamará todos esses crentes como a noiva de Cristo. Permaneceremos nesta terra até aquele dia. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Chegará o dia em que Ele nos chamará para que possamos participar da santa glória que será revelada. Até então, viveremos neste mundo com uma esperança abençoada. Vamos orar? Santo Senhor, nós realmente te agradecemos. Nossos olhos espirituais foram obscurecidos e não tivemos olhos para ver tua santa palavra.
Nossos olhos estavam fechados. Mas o Senhor nos concedeu o Teu Espírito Santo e nos permitiu conhecer o Teu tremendo amor e ler e compreender as Tuas palavras. E por isso nós realmente te agradecemos. Senhor, por favor, guie-nos para que todos possamos compreender esta bendita verdade. E nenhum de nós acabará sendo um preguiçoso deixado para trás em teu chamado. Senhor, oramos para que o Espírito Santo mova o coração de cada um de nós para que todos possamos conhecer a tua graça através da tua palavra que nos deste. Deixamos o resto do nosso tempo em tuas mãos, enquanto oramos em nome de Jesus. Amém.